E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história, então, dando continuidade ao PET número 4, agora na semana número 2. E nessa semana o que a gente vai tratar é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo tratada pela historiografia como uma continuidade mesmo da Primeira Guerra Mundial. Tem cada vez mais gente tratando como a Grande Guerra, o período entre o início da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, como se fosse tudo uma única guerra. Isso porque a maior parte dos fatores que vão ocasionar a Segunda Guerra Mundial são os mesmos lá da Primeira Guerra Mundial ou questões mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, um dos fatores que mais vai influenciar para o início da Segunda Guerra Mundial vai ser o Tratado de Versalhes. Aquele tratado que foi feito para humilhar a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, Hitler vai utilizar muito dele para atiçar o povo alemão a entrar numa segunda guerra aí. Outra coisa que vai ser um grande motivo para a guerra vai ser a formação de blocos militares, assim como era na Primeira Guerra. Dessa vez vai se formar as forças do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, representados então por Itália, Alemanha e Japão, e contra a parte disso tinha os aliados, que era Inglaterra, França e, num determinado momento, União Soviética. Havia também movimentos de caráter nacionalista. O próprio fascismo e o nazismo já eram movimentos nacionalistas que insuflavam as aspirações nacionais dos seus países. E isso vai ser utilizado também na Segunda Guerra Mundial. Principalmente quando Hitler prega ali a soberania da raça ariana, a pureza da raça ariana, e uma coisa que ele deu o nome de espaço vital, de que a Alemanha precisava de um território maior para poder crescer, porque a raça ariana precisava disso para poder crescer. Isso deve também, em parte, porque a Alemanha perdeu muitos territórios ao final da Primeira Guerra Mundial. Teve também o fato de que Inglaterra e França permaneceram com as suas colônias imperialistas, enquanto a Alemanha foi obrigada a ceder elas. E na visão de Hitler, isso era injusto. Havia também as questões ideológicas. Além do nazismo e do fascismo que a gente estudou nas últimas aulas, havia também o socialismo da União Soviética, que na visão de muitos países, como França e Inglaterra, era um perigo muito maior do que o fascismo e o nazismo. E por conta disso, então, que eles deixavam Hitler meio solto, assim, antes da guerra. Porque julgavam que o Hitler era quem controlava ali para que o socialismo não se expandisse para o resto da Europa. É por isso que a Alemanha, inúmeras vezes, passou por cima do Tratado de Versalhes. Por exemplo, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter um exército com mais de 100 mil pessoas, proibia investir em marinha de guerra, em aviação de guerra, em construção de tanques e armamentos, e a Alemanha fez tudo isso antes da Segunda Guerra Mundial. Isso porque as outras nações fizeram vista grossa para a Alemanha, já que Hitler era considerado um cão de guarda ali da Europa. Porém, quando foi assinado um tratado de mútua não agressão, o chamado Pacto Germânico-Soviético, em que a Alemanha se propunha a não atacar a União Soviética e vice-versa, e que ambas atacariam de forma conjunta a Polônia, países como França e Inglaterra meio que acordaram o perigo que era a Alemanha na Europa e aí declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial, assim como a primeira, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, ela vai acontecer entre os anos de 1939 e 1941. E elas vão representar um avanço rápido dos países das forças do eixo. A Alemanha vai conseguir rapidamente conquistar ali regiões da Polônia,
da Bélgica, da Holanda e invadir, conquistar a França. A França inteira vai cair para a Alemanha de uma maneira muito rápida, quase sem resistência alguma. A França tinha uma região ali super protegida, que ela achava super protegida, que era chamada linha Marigot, e que os alemães passaram como se fosse papel por essa defesa francesa. Então, a partir da conquista da França, a França foi dividida em dois territórios. A parte central, norte, ficou sob a administração do governo nazista, enquanto a parte sul da França tornou-se um governo ali autônomo, porém aliado dos fascistas, chamado governo de Vichy. E nessa parte da Europa ocidental, o último grande inimigo que a Alemanha tinha era a Inglaterra. E a Inglaterra era uma situação mais complicada de ser conquistada. Isso porque nos territórios terrestres, como Bélgica, Holanda, França e Polônia, a Alemanha executou uma tática militar chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, que se tratava de um ataque em três versões. A primeira, aviões bombardeavam o território, principalmente instalações chaves, como hospitais, bases militares, postos de combustíveis, para que o adversário não pudesse se estruturar. A segunda fase era a invasão dos tanques, a divisão Panzer alemã, que saía destruindo qualquer resistência que estivesse ainda no território inimigo. E só aí, na última parte, que a infantaria, então a armada, a pé, invadiu o território para conquistar e dominar, já praticamente sem resistência alguma. E por que isso não funcionava com a Inglaterra? Porque a parte do bombardeio à Inglaterra, e principalmente da chegada da divisão Panzer, foi ali uma resistência inglesa. A Alemanha até bombardeou muito a Inglaterra, porém a marinha e a aeronáutica inglesa conseguiram repelir a invasão alemã à ilha inglesa. Durante muito tempo, os alemães tentaram e não conseguiram. Por conta disso, a Inglaterra meio que se manteve ali isolada do restante da Europa. Bom, como Hitler não conseguia invadir de fato ali a Europa, a Inglaterra ele deixou isso meio de canto. Enquanto isso, lá no extremo oriente, lá no Pacífico, o Japão também atacava quanto é lado. Atacava a China, atacava a Indochina, que era uma possessão francesa, atacava ilhas ali no Pacífico e vai atacar Pearl Harbor em 1941, que era uma base naval americana. E isso vai fazer com que a mídia e o governo insuflassem a população estadunidense a entrar na guerra. Até então, os Estados Unidos não tinham motivo algum para entrar nessa guerra. No mesmo ano, a Alemanha, então, que desistiu da Inglaterra, ela quebra o pacto de não agressão com a Rússia e decide, então, invadir o território russo. Porque, sim, Hitler era inimigo dos comunistas, sim, de fato. O pensamento que os outros países da Europa tinham era verdadeiro. Hitler era inimigo do socialismo. Porém, ele achava mais justo terminar a guerra no Ocidente para depois partir para uma conquista na Rússia, já que é um território gigante. A expectativa de Hitler é que a guerra durasse pouco, porque ele sabia que a Rússia era mal estruturada. Porém, o tamanho do território russo e a tática dos russos de usarem uma tática militar também chamada de terra arrasada, em que os russos destruíam tudo que podia ser usado como provimento para os alemães, fez com que a guerra na Rússia arrastasse por um tempo bem maior do que o planejado para o Hitler, entrando em ação o maior soldado que a Rússia tem em todas as guerras, o inverno. Assim que o inverno chegou, a Rússia não mais sofreu com os ataques alemães, os alemães estavam muito longe para poderem recuar e à frente eles não conseguiam mais marchar porque faltava provisões. Então começou a se desgastar internamente
exército de Hitler. E, num certo momento, os russos começaram, então, uma contra-ofensiva. Essa é a representação, então, do final aí da primeira fase da guerra. A segunda fase da guerra, então, já com a entrada dos Estados Unidos e com a derrota dos alemães na Europa Oriental, vai ser uma fase em que os aliados vão começar a recuperar terreno. Os estadunidenses, eles vão pensar numa maneira de entrarem na Europa e começarem a combater os alemães na Europa. O primeiro lugar escolhido vai ser entrar pela Itália, que era o elo mais fraco aí, talvez, das forças do eixo. E é aí que o Brasil vai participar da guerra. Os Estados Unidos vão cobrar que Getúlio Vargas, que era então presidente do Brasil, enviasse soldados brasileiros para apoiar os aliados na guerra. E é aí que os famosos marchinhas brasileiros vão parar na Itália e vão ser responsáveis ali por algumas batalhas vencidas em solo italiano. Enquanto os estadunidenses estavam ali recuperando espaço ao sul da Alemanha, a leste, a Rússia, os soviéticos empurravam os alemães de volta para a Alemanha. Faltava libertar então a França e dar um desafogo para a Inglaterra. Foi nessa época então que líderes como Churchill da Inglaterra, Frank Roosevelt dos Estados Unidos e Joseph Stalin se reuniram na cidade iraniana de Teherã para decidir ali uma ação militar conjunta que ajudasse a libertar a França e adquiriu novamente um aliado ali para a guerra. Essa operação militar ficou conhecida como Dia D. E o Dia D vai acabar, então, inaugurando a última fase da guerra, que é a fase da contraofensiva final às forças do eixo. Em 6 de junho de 1944, então ficou decidido pelo Dia D, onde países como Inglaterra, Canadá, México, Estados Unidos, diversas nações tentariam colocar o maior número de soldados possíveis dentro da Europa. Eles conseguiram, através de uma invasão militar rápida ali no norte da França, colocarem cerca de 100 mil soldados e a partir daí começam então a empurrar os alemães ali da França para fora desse território, levando eles de volta para a Alemanha. Em abril de 45, praticamente a Alemanha já estava toda cercada, já praticamente derrotada. Hitler acaba se suicidando no seu bunker, no seu local de proteção ali, e tropas soviéticas acabam invadindo Berlim, descobrem então os restos mortais de Hitler. Porém, a Segunda Guerra ainda não tinha acabado. Faltava o Japão. A Itália já tinha sido libertada ali, já desde 1943. A Alemanha caía em 45, mas faltava o Japão. E no Japão eles estavam até resistindo ali os ataques americanos, até que os americanos lançam mão então da arma mais sinistra que a Segunda Guerra Mundial teve, que foram as bombas nucleares, as bombas atômicas. Uma atacada no dia 6 de agosto na cidade de Hiroshima e uma do dia 9 de agosto na cidade de Nagasaki. Quando caiu a segunda bomba e foi somar o total de mortos, deu aproximadamente 470 mil pessoas que acabaram morrendo. E com a segunda bomba, não teve como o Japão resistir à guerra. E no dia 2 de setembro de 1945, os japoneses assinam a rendição total da guerra. Bom, em meio à guerra, é necessário lembrar que foi descoberto as atrocidades que o nazismo fazia em relação aos judeus, os chamados campos de concentração. E aí que foi descoberto tanto de atrocidades, tanto de pessoas judias mortas, os milhões de judeus mortos pelos campos de concentração nazistas. No total, a Segunda Guerra Mundial computou 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de pessoas que foram declaradas desaparecidas. Simplesmente não se achou o corpo
os corpos dessas pessoas para enterrar. Acredita-se que desses 45 milhões aí, 5 milhões foram de judeus mortos nos campos de extermínio. A Segunda Guerra Mundial vai causar um impacto tão grande na mentalidade mundial que vai ser a partir da Segunda Guerra que vai ser criada a ONU, um órgão de abrangência mundial com a finalidade de ali tentar resolver os conflitos sem guerras. E desde então, por isso que não há guerras mundiais mais, porque há intervenção da sociedade mundial e o próprio medo nuclear, medo das bombas atômicas, meio que fez com que a população deixasse de pensar um pouco na situação das guerras. Também ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai passar a ser regido por uma bipolarização mundial, em que os Estados Unidos, então grande vencedor da guerra, vai representar a ala capitalista, enquanto a União Soviética, uma sobrevivente também dessa guerra, mas que vai sair muito fortalecida, já que vários historiadores acreditam que foi eles que derrotaram os alemães de fato, vão ali monopolizar o bloco comunista, dando início ao que a gente chama de Guerra Fria, uma guerra que nunca aconteceu, mas que eu vou explicar isso eventualmente nas próximas aulas. Certinho, gente? Bom, queria falar algumas coisas com as 3 salas, os 3 novos anos que eu tenho. É que, assim, eu tô cuidando das atividades essa semana, eu notei que algumas atividades, tem gente que está entregando simplesmente escrito não sei, ou está deixando em branco. Gente, não tem vergonha de perguntar, não, tá? Pergunta à vontade, não tô entendendo isso aqui de jeito nenhum, eu explico quantas vezes for necessária, tá? O único dia que eu não consigo mesmo responder por conta da minha agenda aqui é quarta-feira. Mas os outros dias eu tô com o WhatsApp aberto para vocês perguntarem o quanto quiser. Eu não estou retornando com as correções, até por meio que frustração em relação a isso, é porque eu pedi para vocês consertarem algumas coisas, eu não recebi um retorno para ver, consertei, tá certo isso aqui? Então, meio que eu parei de voltar com cada um, mas eu tenho lido cada um dos materiais, cobrado ali, dando feedback, ou hoje até puxei a orelha de algum, tá faltando isso aqui e tal, tá faltando atividade. Então, tentem fazer. Qualquer dúvida, me pergunta. Nós professores temos conversado ultimamente para que haja, nesses dias das aulas também, um canal aberto. Eu postar um link, que aqui eu só estou gravando um vídeo. Vocês vão ver a posteriori. Mas eu abri uma sessão de uma sala virtual para que vocês consigam falar comigo, ou até que mesmo que haja a própria aula. De vez eu estou falando isso, gravando aqui, eu falar isso ao vivo para vocês no sistema de aula, porque isso pode ser mais benéfico, encurtaria a distância entre nós. Então a gente está conversando para ver uma melhor maneira possível. Eu sei que vai ter alguns que, por conta da internet, não vão ter tanto acesso a isso, mas que seria bom a gente começar a tentar ver novas maneiras aí da gente aperfeiçoar isso, porque infelizmente esse ano a gente não volta para o presencial, isso é praticamente sacramentado, já que a gente só pode voltar para as aulas quando realmente tiver uma vacinação eficaz. Está demorando um pouquinho para desenvolver uma vacinação efetiva. Certinho, gente? Bom, então estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Espero que vocês estejam se cuidando. Tá? Esses dias todos, para as 2 turmas, o nono B e nono C, estava mexendo aqui na coisa de formatura. Lembrei, cara, que azar que vocês deram. Eu já estava programando tudo, das rifas, de vender as rifas para ajudar na verba da formatura e isso, acabou se perdendo isso. Cara, a essa altura do campeonato de setembro a gente ia estar com uma grana boa, eu pensando como a gente poderia gastar esse dinheiro, que a gente ia organizar para vocês curtirem mesmo a formatura. E, infelizmente isso
não deu certo esse ano, extremamente atípico. Não penso que eu esqueci de vocês, não, porque eu tô com isso na cabeça o tempo inteiro. Toda vez que eu tô gravando um vídeo, eu tô pensando nessa situação de vocês. Certinho, gente? Eu vou me despedindo de vocês, então. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, me pergunta, tá? Falou, gente. Até mais.